E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça para entender a ciência por trás de um dos sentimentos mais poderosos que existem. Vamos desvendar o que acontece no nosso cérebro quando aquela paixão avassaladora chega com tudo e, claro, como ela é diferente do amor. Ah, quem nunca passou por isso, né? Aquele frio na barriga, a pessoa não sai da cabeça de jeito nenhum, a ponto de às vezes a gente até esquecer de comer. É uma sensação que é uma delícia e ao mesmo tempo toma conta de tudo. Pois é, com todo o respeito aos poetas, mas a origem disso tudo não tá no coração não, tá aqui ó, na nossa cabeça. A neurociência já mostrou que a paixão é basicamente uma baita festa química que acontece dentro do cérebro. Bora entender essa festa? Então, a paixão é movida por um coquetel químico super potente. Tem 3 substâncias que são as grandes estrelas desse show todo, e são elas que orquestram essa euforia que a gente sente. A primeira e mais importante é a dopamina. Dá para pensar nela como a grande influenciadora do prazer no cérebro. Quando a gente vê ou pensa na pessoa, o nosso sistema de recompensa é ativado e diz: opa, isso aqui é bom demais, eu quero mais. É por isso que ficamos meio obcecados, presos nesse ciclo viciante de querer mais e mais daquela pessoa. Depois vem a adrenalina. Ela é a grande responsável por toda aquela resposta física intensa. O coração que parece que vai sair pela boca, a respiração mais curta, as mãos suando frio, é o nosso corpo entrando em estado de alerta máximo, como se estivesse se preparando para uma grande aventura. E para fechar esse trio, temos a noradrenalina. Essa substância aqui é a responsável pelo foco absoluto. É ela que faz todo o resto ao redor simplesmente desaparecer e só aquela pessoa importar. O cérebro entra numa espécie de modo de perseguição bioquímico, onde cada detalhe da pessoa vira o centro de tudo. Agora, se prepara, porque o mais interessante é a comparação que a ciência faz. O circuito cerebral que a paixão ativa é exatamente o mesmo que é ativado pelo uso de drogas pesadas, como a cocaína. Sim, é isso mesmo. Esse processo funciona quase como um sequestro do nosso sistema de recompensa. Primeiro, o estímulo, que é a pessoa, causa um pico gigantesco de dopamina. Depois, o cérebro fica meio corrompido e passa a priorizar essa fonte de prazer acima de todas as outras. E aí, por fim, vem a tolerância. É preciso cada vez mais contato para sentir a mesma euforia do início, igualzinho a um vício. E essa tabela aqui ilustra as semelhanças de um jeito assustador. O impacto no cérebro é o mesmo. O comportamento principal também, um desejo intenso. Nosso julgamento fica todo prejudicado, a gente toma decisões impulsivas, é um espelho. Até a abstinência é parecida. A dor de um término é, neurologicamente, uma crise de abstinência, o que explica por que é tão, mas tão difícil superar alguém. Mas essa tempestade química toda não dura para sempre. E é aí que vem o X da questão. O que acontece quando a euforia diminui? É exatamente nesse ponto que a química do cérebro começa a mudar, abrindo caminho para algo mais estável. A ciência mostra que a paixão tem, sim, um prazo de validade. Olha que loucura! O cérebro pode liberar dopamina em apenas 0,2 segundos ao ver alguém que acha atraente. Mas a intensidade máxima dessa paixão dura, em média, de 6 meses a 2 anos. Depois disso, a relação entra numa encruzilhada. Ou ela acaba, ou ela se transforma. E essa transformação é química. Se a paixão, com sua dopamina, é como um energético que deixa a gente elétrico e impulsivo, o amor é como um chá quentinho. Ele é baseado em outro hormônio, a ocitocina. A ocitocina promove calma, confiança e o vínculo duradouro. É o que cria a conexão real, o apego. Mas por que será que o nosso cérebro evoluiu com esse sistema de 2 fases? Por que não vamos direto para o tal chá quente? A resposta para isso está lá atrás, na nossa história evolutiva. Resumindo bastante a história, quando os nossos ancestrais ficaram de pé, a pelvis feminina se estreitou, o que tornou o parto mais perigoso. A solução da evolução foi que os bebês humanos começassem a nascer prematuramente, muito mais frágeis e dependentes do que os de outras espécies. Assim, a paixão servia para unir o casal rapidinho e o amor, bem, o amor servia para manter o casal junto por tempo suficiente para cuidar dessa criança tão indefesa. E isso tudo nos leva ao ponto final. Se a paixão é uma reação química quase que involuntária, o amor, o que vem depois, é algo muito mais profundo. É uma escolha consciente. Vamos ver como isso se desenrola. O filósofo Renato Nogueira nos dá uma perspectiva fascinante. Ele compara o amor à diplomacia. A paixão cria a ilusão de que a outra pessoa é um espelho, um reflexo perfeito de nós. A gente se sente completamente entendido, em total sintonia. Mas isso é uma ilusão criada pela dopamina.
Quando a euforia química passa, esse espelho se quebra. De repente, a gente percebe que a pessoa à nossa frente é, na verdade, um estrangeiro, com uma cultura e uma linguagem próprias. E é nesse momento que o amor de verdade começa. É a escolha de ser um bom diplomata, de ter a hospitalidade de aprender o idioma do outro, de se esforçar para entender aquele universo diferente do nosso. E essa é a reflexão final que fica. A paixão nos mostra um reflexo de nós mesmos, mas o amor verdadeiro é o encontro, a negociação e a celebração de dois mundos diferentes. Fica a pergunta: o que está sendo construído nos relacionamentos? Um reflexo ou um encontro entre duas culturas?